de Química e nesta aula nós vamos falar sobre ácidos e bases. Se você ainda não se inscreveu neste canal, me faz esse favor, clica aqui embaixo, se inscreve, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus colegas e com seus amigos para que possamos aprender muito mais sobre a Química. Vamos para aula agora, hein? As funções inorgânicas são os ácidos, as bases, os sais, os óxidos e os hidretos. Iniciaremos falando sobre os ácidos. Ácidos são substâncias que apresentam sabor azedo. Também são condutores de corrente elétrica. E o conceito de arrênios para ácido é que ácidos são substâncias que em meio aquoso vão ionizar e formar os íons H+. Então observe a representação nessa equação química. Todo ácido ele vai liberar íons H+, ou H3 ou mais, que é chamado de íon hidrônio. Para facilitar o nosso entendimento, nós vamos utilizar o íon H+. Observe as equações de ionização. Nós vamos ter diferentes substâncias que em meio aquoso eles vão liberar o íon H+. Sendo assim, sabemos que a substância que está do outro lado da setinha, à esquerda da seta, é um ácido. No primeiro caso do HBr, somente um H+ é liberado. Sendo assim, esse ácido é classificado como um monoácido. Se a substância ela libera 2 íons H+, é um diácido. No H3PO4 ele libera 3 H+ em meio aquoso, então é um triácido. Quando ele libera 4, é chamado de tetrácido. Um ácido também pode ser classificado quanto à presença de oxigênio. E aí nós vamos ter duas classificações. Eles podem ser chamados de hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos não têm oxigênio. Já os oxiácidos, eles apresentam oxigênio na sua molécula. Com relação aos hidrácidos, a nomenclatura é bem tranquila, é bem fácil. Nós vamos colocar inicialmente a palavra ácido, em seguida nós vamos colocar o nome do elemento ou grupo que está ligado ao hidrogênio e a terminação hídrico. Então, no primeiro caso ali do HBr, Br é o símbolo do bromo. Então, eu tenho o ácido bromídrico. HF, F é o símbolo do flúor. Então, ácido fluorídrico. No H2S, nós vamos ter que o S é o símbolo do enxofre. No entanto, nós não iremos utilizar a palavra enxofre aqui. Nós vamos utilizar a palavra sulfo. Então, nesse caso, ácido sulfídrico. No HCN, o hidrogênio está ligado ao íon cianeto, que é formado pelo carbono e nitrogênio. Então, nesse caso, eu tenho o ácido cianídrico. Nos oxiácidos, nós vamos nos atentar ao seguinte. A gente vai colocar aí a palavra ácido, o nome do elemento central e a terminação ico, como é o caso ali do H2CO3. Observe que o átomo central é o carbono, então o nome vai ser ácido carbônico. Só que vai haver casos em que um mesmo elemento central pode formar mais de um tipo de ácido, como é o caso do H2SO4 e H2SO3. O elemento central é o mesmo, é o enxofre. Os dois ácidos são bem parecidos, só vai diferenciar a quantidade de oxigênios. A gente vai se atentar para o seguinte: o ácido que tem mais oxigênio, consequentemente, o seu átomo central vai ter um maior número de oxidação. Anota isso aí. Se ele tem o maior NOx, nós vamos utilizar a terminação ico. Mas, se ele tiver o menor número de oxidação, nós vamos utilizar a terminação oso. Entre o H2SO4 e o H2SO3, H2SO4 vira ácido sulfúrico. No H2SO3, a nomenclatura é o ácido sulfuroso. O mesmo vale para o HNO2 e HNO3. Observe que o átomo central é o átomo de nitrogênio, o menos oxigenado vai receber a terminação oso, enquanto que o mais oxigenado vai ter a terminação ico. Então, no caso aqui, HNO2 vai ser o ácido nitroso, enquanto que o HNO3, ácido nítrico. Em alguns casos, o mesmo átomo central ele é capaz de formar mais de dois ácidos, como é o caso do cloro. O cloro ele pode formar mais de dois tipos de ácido, o HClO3, que é o chamado ácido clórico, é um dos ácidos de referência. Existem duas maneiras de determinar a nomenclatura nesses casos. A primeira é pelo NOx do átomo central. No caso do HClO3, o número de oxidação do cloro vai ser igual a mais 5. Por esse motivo, a gente vai colocar inicialmente a palavra ácido, o nome do elemento químico e o sufixo ico. Então vira ácido clórico.
Se o número de oxidação dele for mais 7, como é o caso do HClO4, vai se chamar ácido perclórico. Perceba que quando o NOx for mais 7, eu vou colocar aqui o prefixo per e o sufixo ico. Se o número de oxidação for mais 3 ou mais 4, terminação oso, como é o caso ali do HClO2. Eu vou ter o ácido cloroso. Se o número de oxidação ele for mais 2 ou mais 1, como é o caso ali do HClO, eu vou acrescentar o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, ácido hipocloroso. A outra maneira é pela quantidade de oxigênios. O HClO3, o ácido clórico, ele vai ser o ácido de referência. Se ao ácido de referência é adicionado um átomo de oxigênio, a gente vai acrescentar o prefixo per e o sufixo ico. Mas se esse ácido de referência ele perde um oxigênio, a gente vai colocar a terminação oso, e se ele perde 2 oxigênios, ácido hipooso. Então, vocês têm duas maneiras de determinar a nomenclatura desses ácidos. E é muito importante que você saiba determinar o número de oxidação. Se você ainda tem alguma dúvida, aqui mesmo no canal nós temos um vídeo ensinando como determinar o NOx das substâncias de uma forma que você nunca mais vai errar, nunca mais vai sentir dificuldade no que diz respeito a determinar o número de oxidação. Acerca da força dos ácidos, os hidrácidos classificados como fortes são os hidrácidos que são formados por elementos químicos do grupo 17 da tabela periódica, a família 7A, com a única exceção que é o flúor, formando aí o ácido fluorídrico, um ácido moderado. Todos os outros hidrácidos eles vão ser classificados como ácidos fracos. Com relação aos oxiácidos, nós vamos determinar a força do ácido através de uma subtração. Diminuir a quantidade de oxigênios pela quantidade de hidrogênios que tem na molécula. Se for igual a 3, vai ser um ácido muito forte. Se for 2, forte. Se for igual a 1, moderado. E se for igual a 0, é um ácido fraco. Então nós vamos ter nossos exemplos aqui. H2SO3. Observe que ele vai ter 3 oxigênios e 2 hidrogênios. Então quando a gente faz a subtração, nós vamos encontrar um, que nesse caso vai dizer que é um ácido moderado. H2SO4, se subtrair as quantidades, nós vamos obter aí um resultado igual a 2, que é um ácido forte. HClO4, fazendo essa subtração, nós vamos encontrar que é um ácido muito forte. E o HClO, ele vai ser um ácido fraco, porque o resultado dessa subtração é igual a 0. A exceção a essa regra é o ácido carbônico, H2CO3. Se a gente fosse utilizar essa regra, nós iríamos encontrar o valor igual a 1, que seria de ácido moderado. Mas o ácido carbônico ele foge a essa regra aí. E não se esqueça disso, o ácido carbônico é um oxiácido fraco. Agora falaremos sobre as bases. São substâncias que conduzem corrente elétrica também, assim como os ácidos, e a maioria das bases elas são insolúveis em água. Bases são substâncias que elas se dissociam em meio aquoso e liberam íons OH-, como está representado na equação aí. Esse OH- é chamado de grupo hidroxila. Então aqui nós vamos ter as equações de dissociação. Todas elas são bases e sempre em meio aquoso vai liberar os íons OH- e um cátion metálico. Lembre que toda base é um metal ligado ao grupo hidroxila. Se nessa equação de dissociação apenas uma hidroxila é liberada, como é o caso do NaOH, eu tenho ali uma monobase. Se eu tenho duas hidroxilas ligadas ao elemento químico, eu vou ter uma dibase. Se eu tenho 3 hidroxilas, é uma tribase. Com relação à nomenclatura das bases, é tudo bem tranquilo, tudo bem mais fácil. Algumas bases são as bases formadas por elementos químicos que tem NOx fixo, e para essas bases nós vamos utilizar essa regra. Vamos colocar a palavra hidróxido de e o nome do metal. Então olha aqui o exemplo: NaOH, CaOH2 e AlOH3. Perceba que existe a hidroxila ali e você já sabe que é uma base. Na é o símbolo do sódio, então vai se chamar hidróxido de sódio. CaOH2, nós vamos ter que o Ca é o símbolo do cálcio, então é hidróxido de cálcio. E a LOH3, a L é o alumínio, hidróxido de alumínio. Muito fácil isso aqui. Existem bases que são formadas por elementos químicos que apresentam NOx variável.
Mas não é motivo nenhum para desespero, porque isso aqui também é fácil. Existem duas formas de determinar a nomenclatura dessas bases. A primeira nós vamos colocar a palavra hidróxido de, o nome do metal e a carga do cátion em algarismo romano. Olha os exemplos aqui. Eu tenho o átomo de ferro e o cobre. São elementos químicos que apresentam um número de oxidação variável. Observe que o ferro no FeOH2 ele vai ter número de oxidação mais 2. No FeOH3, o número de oxidação mais 3. No caso do cobre, no CuOH, o número de oxidação é mais 1. E no CuOH2, o número de oxidação é mais 2. Na hora de determinar a nomenclatura, nós vamos colocar a palavra hidróxido de, o nome do metal e a carga do cátion em algarismo romano. Então, se eu tenho o elemento químico que é o ferro, eu vou ter ali o hidróxido de ferro e a carga dele. Se o NOx é 2, então eu vou colocar aqui o hidróxido de ferro 2. Se a carga for 3, hidróxido de ferro 3. No caso do cobre, veja que a carga é mais 1, então é hidróxido de cobre 1. E no caso do CuOH2, carga do cobre é 2, então hidróxido de cobre 2. A outra forma a gente vai colocar a palavra hidróxido, o nome do metal, e vai observar o seguinte: no FeOH2, o ferro tem menor número de oxidação se comparado com o FeOH3. Então, no caso que tem menor número de oxidação, a gente acrescenta a terminação oso, então fica hidróxido ferroso. No que tem maior número de oxidação, a gente vai colocar a terminação ico. Foi no FeOH3 e virou hidróxido férrico. No caso do cobre, aí a gente vai modificar também um pouco aí essa nomenclatura. Nós vamos utilizar aí cupro. Para o que tem a menor carga, o menor NOx, terminação oso, então vai ser hidróxido cuproso. Para aquele que tem o maior NOx, terminação ico, então no caso vai ser o hidróxido cúprico. Acerca da força das bases é bem tranquilo também. Se a base é formada por elementos químicos que estão lá na família 1A ou família 2A da tabela periódica, vai ser uma base forte, com exceção do magnésio. O hidróxido de magnésio não é uma base forte, apesar do magnésio estar lá na família 2A. O hidróxido de magnésio é uma base fraca, assim como todas as outras bases que são formadas pela hidroxila e elementos químicos que não estão presentes na família 1A ou 2A. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para que possamos aprender muito mais sobre a química. Um forte abraço!